Deus ele manda Elias se apresentar ao rei Acabe para dizer a Acabe que durante 3 anos e 6 meses não cairia água sobre a terra, não choveria. E a Bíblia diz que o profeta é sustentado por corvos, depois ele passa a ser sustentado por uma viúva. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, quando Elias está bem afastado, existia na casa de Jezabel e Acabe um homem chamado Obadias, que também era servo do Senhor. A Bíblia diz que Obadias separou 100 profetas do Senhor e escondeu em 2 covas cavadas. E ali ele sustentava os 100 profetas com pão e água pela manhã, pão e água à tarde, pão e água à noite. E seguia-se isso diariamente. Aí a Bíblia diz que Deus manda o profeta Elias voltar novamente ao rei Acabe e dizer que iria chover sobre a terra. Mas o que me chama a atenção no capítulo 18 é sobre alguns profetas que existiam na época, que viviam do governo estatal de Jezabel. Jezabel, na verdade, tratada por muitos hoje, ela era assassina de profetas. Uma mulher que não podia ver um profeta de Deus falar algo direcionado, que ela mandava matar. Mas os profetas que ela comprava, eles recebiam para profetizar diante dela. Então, certo que eles levantaram um poste ídolo, e ali ela colocou uma deusa chamada Azera. Azera era a deusa de adoração, que já vinha da linhagem de Jezabel. A Bíblia diz que Acabe, sem a direção de Deus, sendo o rei de Israel, ele se casou com Jezabel. De repente a idolatria entra dentro de Israel. E quando na verdade a gente começa a perceber, assim que Acabe ele descobre, ou ele sabe que Elias estava reaparecendo, nos diz a Bíblia que ele pergunta quando vê o profeta: és tu perturbador de Israel? Ele disse: eu não sou perturbador de Israel. Nas minhas palavras ele quis dizer: eu sou aquele perturbador que diante de Deus você tanto amaldiçoa. A Bíblia diz que Acabe ele fica, aleluia, talvez enraivado, porque Elias reaparece novamente naquelas regiões. Mas ele disse: vão para o Monte Carmelo, juntos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. A Bíblia diz que ele mandou ainda mais essa ordem: separe 2 novilhos, um vai ser para mim e o outro vai ser para os adoradores de Baal, ou para os Baalins. A Bíblia diz que quando na verdade o profeta Ezequiel, por exemplo, Deus manda no capítulo 8, verso 8, que ele escave uma parede. E quando ele escava a parede, ele vê uma porta. E Deus diz: se entre após a porta. Quando ele passa pela porta, a Bíblia diz que ele viu 70 sacerdotes com as costas viradas para o templo. A glória de Deus queria se manifestar no recinto, mas na verdade o templo, Ezequiel capítulo 8, aleluia, estava todo pintado, as paredes cheias de ídolos pintados, aleluia, e os 70 sacerdotes, com cada um com incensário, oferecendo a deuses estranhos. A Bíblia diz, aleluia, que oferecendo o seu incensário a deuses estranhos. Eu me lembro muito bem, aleluia, dos filhos de Arão,
Os filhos de Arão foram oferecer holocausto, apresentaram fogo estranho ao Senhor. De repente o fogo do Senhor desceu sobre o holocausto e também consumiu os filhos de Arão. Eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus nessa noite, ela tem certas direções. Eu quero dizer, aleluia, que quando, aleluia, Elias se encontra no Monte Carmelo, aleluia, junto com os profetas de Baal, ele, aleluia, ele manda, aleluia, uma ordem, aleluia, separe logo do ouvido de vocês, aleluia, eu estou falando em minhas palavras, não está na Bíblia. Separe do ouvido de vocês, porque eu vou estar aqui me preparando e vou esperar a vossa adoração. Mas ele disse uma coisa: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, aleluia, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. A Bíblia nos conta que Elias, ele queria dizer uma coisa: se vocês acham que Baal vai responder, aleluia, a vossa petição, prossigam. Se vocês acham que o Senhor vai responder, aleluia, aleluia, glória a Deus. Os profetas de Baal começaram a se cortar, começaram a clamar-se, aleluia, a se espancar, aleluia, nas minhas palavras, começaram, aleluia, a se espernear no chão e nada, aleluia, resolvido. A Bíblia diz, aleluia, que tão somente o profeta Elias ficou olhando. Quando a Bíblia começa a me, aleluia, me mostrar, aleluia, certos parâmetros na história de Elias, aleluia, em muitas lições da escola dominical, nós sabemos que ele é tratado como ícone da oração. Por quê? Porque Elias fez uma oração rápida, sucinta e objetiva diante de todo aquele povo. A Bíblia mostra que quando Elias está diante dos profetas de Baal, eles veem, aleluia, que na verdade não foi ateado fogo sobre o holocausto. E quando o holocausto, aleluia, está ali, aleluia, diante dos profetas de Baal, eles começavam ali: responde-nos, Baal, ouça a nossa oração, Baal. Mas na verdade o profeta Elias está só olhando o que podia acontecer, aleluia, mas ele sabia, aleluia, que Baal não iria responder. Sabe por quê? Porque profeta que é profeta não se vende por nada. Eu me lembro do profeta Balaão. Aleluia, recebeu a proposta do rei Acá, do rei Balaque. Balaque ofereceu, aleluia, certa medida de dinheiro para Balaão. Balaão foi, aleluia, recebeu a sua proposta, recebeu propina para poder profetizar contra o povo de Israel. Mas a palavra que saiu da boca de Balaão foi esta: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não cumpriria. A Bíblia diz seus objetivos. Aleluia, glória a Deus. Eu devo me vender por profecia e nem por profetata. Eu devo, aleluia, tão somente me render aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saber que só Ele pode, saber que só Ele faz, e todas as maravilhas estão sobre a mão dEle. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala para teu irmão aí: Deus não é Deus. Deus não é Deus. Não, irmão, fala com fé. Deus não é Deus. Deus não é Deus Que vai falar uma coisa que vai falar uma coisa sem que Ele cumpra. sem que Ele cumpra. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus fiel. Aí eu fico só observando. A gente vê tanto movimento em várias igrejas, grandes e pequenas. A gente vê tanto rebuliço. Mas na verdade, o que muitos pregadores estão acostumando às igrejas hoje é só massagem espiritual. Quando a gente fala uma palavra direcionada na Bíblia, muitos olham para mim e para você com a cara feia, com a cara inchada. Mas a Bíblia é clara, sucinta e objetiva. Se Deus me trouxe aqui para falar o que Ele manda, eu tenho que falar o que Ele manda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Às vezes a gente olha as situações, como a nossa irmã Ionara falou, muitas vezes a gente pensa até em parar, pensa até em deixar o caminho um pouco, aleluia, como se diz algumas pessoas aí do mundo, as chuteiras encostadas. Mas na verdade o que a gente tem que fazer é levantar a cabeça, seguir em frente. Porque o que vem na nossa frente não pode nos atingir, nem tampouco nos tirar as forças.
Eu digo para você que para mim chegar aqui não foi fácil. Aleluia. Se você se colocasse no meu lugar, você não queria nem tão pouco passar o que eu já passei para chegar até aqui. Glória a Deus. Eu digo para você que o profeta Elias daquela época, ele não tinha tanta força para suportar aquilo que ele via na sua frente. A Bíblia diz que quando os profetas de Baal acabaram a sua adoração, aleluia, ele pegou o novilho, ele retalhou o novilho em pedaços, colocou sobre o altar, reconstruiu o altar novamente, porque o altar do Senhor estava em ruínas. Por muitas vezes, pelas lutas da vida, o nosso altar espiritual está arruinado, está acabado. Aleluia. Às vezes a gente olha, aleluia, situações, o nosso altar está quebrado, mas na verdade, quando o profeta, simbolizando, aleluia, o Cristo ressuscitado, aleluia, nessa maneira de falar, eu começo a entender que ele reconstruiu as ruínas do altar do Senhor, e ali ele começou novamente, aleluia, a fazer uma trajetória, aleluia, sobre a forma de adoração, porque naquela época no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós sabíamos que, aleluia, o sacerdote pegava o incensário, vestia as vestes sacerdotais, entrava no templo, ele balançava o incensário, enquanto a fumaça não cobrisse todo o templo, ele não parava de balançar o incensário, e de repente a glória de Deus, ela descia sobre a casa, e enchia o templo do Senhor da sua glória. Aí de repente ouvia-se a voz de Deus falando com o sacerdote. Eu me lembro muito bem que muitas vezes, aleluia, nós estamos na adoração, na oração de joelhos dobrados, aleluia, pedindo para que Deus nos fale. De repente, aleluia, ouve-se uma voz dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia, tão somente. Muitas vezes eu e você estamos ali, aleluia, de joelho dobrado, e o altar está quebrado. Alguém lutou para destruir a minha, a tua vida, para acabar com os teus projetos, para acabar com o sonho que você sonhou. Mas o Senhor, ele sempre renova as forças, ele reconstrói aquilo que está em ruínas. Glória a Deus. Você, aleluia, se alguém tentou quebrar o teu altar espiritual, Deus, ele é carpinteiro, aleluia, ele te trouxe aqui nesta Glória a Deus, aleluia. Eu estou reconstruindo hoje, eu estou refazendo novamente os projetos que você projetou. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Eu estou trazendo de volta aquilo que você perdeu. Essa peleja que você está passando, ela não vai te matar espiritualmente, mas tão somente você. Glória a Deus. O trabalhar de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Elias colocou o holocausto sobre o altar, ele disse: agora eu quero 4 cântaros cheios de água. Quando ele disse isso, ele cavou uma vala ao redor do altar, e aquela vala ele cavou numa certa medida, em que ele mandou encher aquela vala. Quando ele encheu aquela vala, ele disse: eu quero mais 4 cântaros. E assim eles fizeram. Traga mais 4 cântaros, colocaram lá. Mas o que mais me chama a atenção é que eu vejo muitos pregadores dizendo que ele derramou água sobre o holocausto também. E quando ele começou ali a fazer com que o holocausto esteja molhado, ele dobra os seus joelhos e com o rosto em terra, entre os joelhos, ele começa agora a clamar a Deus. Ele começa agora a chamar a atenção do Deus vivo. Aleluia. E ele disse: Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu sabes que tu és Deus sobre todo Israel. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Faça com que esse povo entenda que eu fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Faça com que caia fogo sobre este holocausto. Responda a minha oração e derrame a tua glória sobre este lugar. A Bíblia diz que, ouvindo a voz de Elias,
Deus manda fogo no céu. E quando o fogo desceu, aleluia, como consumiu o holocausto. Ora, mas o holocausto não estava molhado, estava. Mas tem uma coisa, quando, aleluia, o fogo consumiu o holocausto, ele também consumiu a água que estava na vala. O que eu quero dizer com isso? Ora, falando sobre a palavra fogo, aleluia, eu quero dizer uma coisa, é que muitas vezes a gente vê tanta coisa, mas o fogo do Espírito está se apagando em muitos lugares. O fogo do Espírito, na verdade, quando a gente, aleluia, está, aleluia, muitas vezes eu vou ministrar em alguma igreja e eu vejo a espiritualidade está morna, está caída, e quando a gente vê a espiritualidade de certos ministérios caindo, aleluia, isso dói no nosso coração, porque quem tem amor à obra sabe o que faz. Glória a Deus, aleluia. Ela está dentro da palavra. Quem tem amor à obra, aleluia, segue-se o desejo no coração de dizer: viva a tua obra, ó Senhor, nos últimos dias. Ora, aleluia, Moisés disse em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí quando na verdade o povo viu, aleluia, que o fogo consumiu o holocausto e aquela água, eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. O fogo consumiu o holocausto. Deus surpreende você na hora certa. Glória a Deus. Ele não se adianta e nem se atrasa. O que eu quero dizer para você, aleluia, é que vem algo de Deus para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Vai se surpreender quando vem a unção de Deus na tua vida. Porque a glória de Deus, ela vai aparecer sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus grande. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Glória a aleluia. Eu estava procurando uma mensagem que fosse direcionada ao culto de hoje. Aleluia, Jesus. Mas eu olhando, observando, eu não senti nada. Folhei a Bíblia de um canto a outro. E quando eu observei, eu digo: Deus vai mandar na hora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu chego no culto, arde no meu coração essa mensagem. Glória a Deus. Só que eu quero dar um tema. Nunca usei a palavra tema em pregação nenhuma minha. Mas eu quero dar um tema. Qual é? Eu não me troco por Baal. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Olhe para esse irmão que está aqui à sua frente. Há muitos anos atrás, eu era artista de circo. E a palavra que eu vou usar aqui, eu não tenho vergonha de falar. Não mudou nada ainda. Alguns que estão aqui nunca passaram a dormir com fome. É verdade. E nunca dormiram jogados. É verdade. Quando eu trabalhava em circo, o dinheiro de uma semana é o dinheiro que eu podia ganhar em um dia hoje. Quando a gente pensa que, de certa forma, na nossa vida, ela vai nos ajudar. Quando a gente pensa que amigos que aparecem vão nos ajudar, na verdade, as mãos que te aplaudem lá fora são as mãos que te humilham. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que você acha que podem te ajudar lá fora são as pessoas que vão mais te matar sobre a tua vida. Mesmo assim, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Durante 6 anos eu trabalhei em circo, usei drogas. Quando eu parei de trabalhar em circo, eu comecei a andar nos bares. Deixava de ir para a escola, ia para os bares. E quando na verdade eu fui visitar uma sobrinha minha
Hoje ela é levita da casa do Senhor. O pai dela começou a falar para mim sobre o amor de Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Alguém olha para mim e diz: o palhaço se torna um pregador. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Mas é quando Deus tem plano e tem chamado. É verdade, aleluia. Eu digo para você que pessoas que andavam comigo antigamente, hoje alguns estão no cemitério. Outros se converteram e outros estão presos. Mas eu creio que Deus ainda vai fazer mudança. Glória a Deus, aleluia. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Eu gosto muito de quando a gente está em adoração, Deus me traz à mente aquele hino. Eu navegarei no oceano do Espírito. Converse com Deus aí. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei do Espírito. Teu sonho não acabou. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei